Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Therapy. Peço desculpas pelo horário, hoje eu me enrolei aqui, mas eu não queria deixar de gravar para vocês hoje, porque o tema que eu gostaria de falar, que eu gostaria de trazer, ele é muito de extrema importância, porque ele é muito entendido de uma forma contrária, e eu queria esclarecer como que funciona essa questão do perdão para o narcisista, né? Lembrando que aqui não é uma sessão de terapia, não é uma sessão de ajuda, mas é uma sessão de conhecimento. Eu quero que vocês entendam com o que você está lidando. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, eu já te convido a ficar aqui com a gente. Eu acredito que uns 30 minutinhos nós vamos ficar aqui falando sobre esse assunto e é de extrema importância que você preste muita atenção, porque é um tema que é muito visto de uma forma contraditória. Então, sem mais delongas, eu quero explicar aqui bem o que eu quero trazer. Eu vou deixar aberto aqui. Hoje, o texto base da nossa aula vai ser Isaías 26. Então, se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta em Isaías 26, vai facilitar bastante a compreensão do que eu tenho para trazer. Caso você não consiga assistir o vídeo agora, né, se é um horário difícil para você, devido à correria aí do dia a dia, quem tem criança em casa, eu sei porque eu tenho também, então eu sei que às vezes esse horário é complicado. Todos os meus vídeos eu faço a gravação lá no YouTube. Então, já me siga lá no canal do YouTube para que você possa ter acesso às gravações. Lembrando que essas gravações, elas têm o nome de Live Therapy, né? Salvo engano, nós estamos na sessão 68. Na sessão 68, tá bom? Então, vamos falar de perdão? Hoje nós vamos falar de perdão de uma forma que você pode ser que não tinha visto antes. Nós não vamos falar de um perdão obrigatório, né? Então existe aí uma linha tênue entre perdoar e aceitar de volta, né? Então é essa questão que eu quero que você compreenda, que você assimile, que você faça uma autoterapia, digamos assim, para você entender que nem sempre perdoar é aceitar a pessoa de volta. Então, para poder explicar para vocês hoje por que eu quero abordar esse assunto de perdão e por que esse perdão não adianta para o transtornado, eu quero que você entenda um pouquinho sobre como que funciona a mente dessas pessoas. Se você não entender de uma vez por todas que você está lidando com um ser humano diferente de você, que tem um pensamento, uma forma de agir, uma forma de se conectar, uma forma de atitude diferente da sua, não vai adiantar você continuar a tentar compreender de qual perdão que eu estou falando. Então, eu quero fazer uma recapitulação bem curta do que a gente falou na semana passada. Semana passada nós falamos sobre como que funciona a mente do transtornado, né? Do lobo, né? Na palavra ele se chama de lobo, né? São os lobos. Então, para você não perder nada dessa live, quando você sair daqui, me siga, né? Então é só clicar aqui na fotinho e também me siga lá no canal do YouTube, combinado? Vamos lá então. Semana passada a gente falou sobre a mente do lobo, tá? Óbvio que na palavra de Deus não se encontra a palavra do transtorno de personalidade. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Quem não dei boa noite, sejam muito bem-vindos. Já agradeço já de antemão os presentes. Já agradeço também as críticas, agradeço também a sua presença aqui e agradeço o seu tempo que você está investindo aqui na nossa live, tá bom? Para você poder compreender de uma forma que você vai poder praticar esse perdão que a gente vai falar hoje, que ele não é um perdão normal, digamos assim, você precisa entender a mente do lobo. Na Bíblia não se encontra
o nome do transtorno de personalidade que a gente vai falar hoje. Mas Mateus 10,16 já trazia para nós uma pista do que a gente ia encontrar aqui na Terra. Jesus já falava que nós estaríamos num mundo onde haveriam lobos e que nós deveríamos ser prudentes. Então, o que você está adquirindo aqui nessa aula? E se você quer saber mais sobre esse assunto, eu já te convido a me seguir aqui. Nós temos live todas as quintas-feiras. Por que Jesus já nos alertava sobre pessoas diferentes de nós, ovelhas? Justamente porque você não deve agir das mesmas formas com todas as pessoas. Justamente porque ele estava te alertando que você precisava ter um discernimento. Lá em Mateus 10,16 diz que devemos ser astutos. Algumas traduções diz que você tem que ser como a serpente, que você tem que ser uma pessoa que tem que captar no ar, se possível, com quem que você está lidando. É por isso que é tão importante você entender como que funciona a mente dessas pessoas. E hoje eu vou revelar por que não adianta perdoar essa pessoa. Eu sei que o tema é forte. Eu sei que pode ser que está dando um nó aí na sua mente, porque eu sei que você é uma ovelha e que você tem um coração ensinável e a você foi ensinado que você deve perdoar todas as pessoas. E aqui a gente vai separar a questão do perdão e de aceitar essa pessoa de volta. Vive com um narcisista é viver no inferno. Trata mal, depois vem como se nada tivesse acontecido. É uma atitude muito comum de pessoas com transtorno de personalidade que a gente está falando hoje, ou traços dele. Então vamos lá, gente. Se você perdeu, eu tô lendo as mensagens, gente, eu só não vou conseguir mencionar todas aqui, eu já peço perdão de antemão, para que a gente não possa perder o fio da meada aqui da aula que eu quero dar hoje. Se você não assistiu a aula da semana passada, foi baseada em Romanos 1, 28 a 31. Então, anota para você ler depois, para você meditar depois. Porque lá Paulo traz para nós as características dos lobos, tá? Por que não adianta perdoar essas pessoas? Ora, até aqui eu acredito que você já entendeu que você está lidando com uma pessoa que não é igual a você. É uma pessoa que é cheia de si própria, é uma pessoa que com certeza não serve ao mesmo Deus que você e, ainda mais, é uma pessoa que tem uma natureza, é uma pessoa que dentro de si já carrega uma índole, e lá em Romanos explica isso muito bem, né? Porque lá em Romanos diz que Deus ele dá uma mentalidade a essas pessoas reprovável por conta das suas atitudes. Por que Deus deu essa mentalidade reprovável para essas pessoas? Porque são pessoas que têm vícios de caráter fora dos frutos do Espírito. Como assim, Lilian? São pessoas que mentem de forma compulsiva. Eu tenho para mim, e se você tem uma opinião diferente, ou se você concorda comigo, você pode colocar aqui. Eu estou lendo todas as mensagens, eu não consigo falar aqui para vocês todas, mas eu leio. Não sei se você concorda comigo, mas na minha opinião, quando Paulo menciona essa questão de mentalidade reprovável em Romanos 1, 28, que Deus dá uma mentalidade a essas pessoas diferente da mentalidade das ovelhas, eu tenho para mim que a base para que o Espírito Santo saia dessa pessoa e que o Espírito das Trevas possa tomar conta da mentalidade dessa pessoa,
porque onde não tem Deus, há trevas, né? Eles são opostos. Para mim, é o fato de serem pessoas que praticam a... Como eu posso dizer? São pessoas que têm vícios, são pessoas que não conseguem ficar um só dia sem praticarem a mentira. Seja ela falada, seja ela vivida, seja ela até imaginada, são pessoas que não têm pudor, não têm ética, a moral dessas pessoas não tem nenhum tipo de alicerce dentro da palavra de Deus, são pessoas que não têm uma bússola moral adequada para a sociedade, são pessoas que não seguem nenhum tipo de lei de acordo com a que nós, ovelhas, seguimos. Então, para mim, a mentalidade reprovável que Paulo menciona em Romanos 1:28 se dá ao fato de serem pessoas que vivem a mentira em suas vidas. Não só falada, mas vivida, entendida como verdade. Se você der um pulo lá em Romanos, você vai ver que são pessoas... Eu vou até fazer questão da gente ler só um pedacinho, porque é algo que muitas das vezes é visto como, mas, poxa, coitado, essa pessoa nasceu com esse problema, ou, é uma pessoa que não é bem compreendida, as pessoas não compreendem a mente dessa pessoa. Não. São pessoas que, pelo fato de terem escolhido um caminho errado, um caminho da mentira, né? Eu já mencionei aqui que, na minha opinião, é a mentira a base, o alicerce para que essa pessoa não tenha nenhum tipo de vínculo com o Deus vivo. E isso descreve aqui em Romanos 1, deixa eu ver aqui qual que eu queria ler. O 32. Eu queria ler o 32 e depois a gente vai para Isaías, que a palavra de hoje está em Isaías 26, tá bom? Então, o que depois que Paulo fala tudo aquilo, todas aquelas características contrárias aos frutos do Espírito, que foi dado para esses lobos, que são a insensatez, a calúnia, a maldade, a difamação. Então, se você ler aqui, vai ter tudo. Inventores de histórias, são pessoas que usurpam de outras coisas que não são suas. Então, aqui tem uma lista quase completa, eu diria. Depois de Paulo colocar aqui, o que Paulo vira e fala? Ele fala o seguinte: ora, conhecendo eles são os lobos, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procedem. Lilian, são pessoas que estão no pecado? Sim. Mas pior, são pessoas que não acreditam que o que fazem está errado. Paulo fala aqui que essas pessoas aprovam a maldade, a calúnia, a difamação, a avareza, a malícia. Então são pessoas que não apenas praticam os frutos da carne, todas as características de todos os males que Paulo descreve aqui, mas também são pessoas que não veem problema algum em mentir, em trair, em enganar, em manipular, em ter ética, moral, todas deixadas de lado quando se trata de benefício próprio. Agora você consegue compreender que são pessoas muito diferentes de você? Agora você consegue compreender bem quem é ovelha e quem é lobo? O pessoal está falando que já passou por isso, que é verdade e que, de fato, são pessoas diferentes. Você entendeu? O que a gente está falando aqui não é algo de, a pessoa é doente, a pessoa teve uma infância difícil.
Ah, obrigada, Cássia. Ah, eu acho que tem cura. Não é essa a discussão. O que eu quero que você entenda aqui é que não há nada que você possa fazer, inclusive, vou falar do perdão, que vai mudar essa pessoa. Absolutamente nada. E o perdão aqui nós vamos dissertar um pouco a respeito dele já já, porque aqui eu estou falando, obviamente, de um perdão que não há necessidade de se aceitar essa pessoa para o seu convívio novamente. Perdoar nós somos obrigados. É um mandamento obrigatório, onde Mateus diz que nós seríamos perdoados à medida que perdoássemos. Então não é essa a discussão. A discussão que eu quero trazer aqui é a essas pessoas é necessário dar o limite da distância, o limite do bloqueio, o limite do mudança de cidade, e por aí vai. Quer saber um pouco mais a respeito desse assunto? É só me seguir aqui. Nós temos lives todas as quintas, geralmente é umas 19, 19h30, eu atrasei um pouco hoje, mas o fato é que hoje eu quero falar para você que está pensando em perdoar essa pessoa e aceitar de volta, tá? Então, se você é uma pessoa que está com dúvida, está perdendo o sono, consegue viver como uma pessoa conhecedora da palavra, sem dúvida. Aliás, amada, o que acontece? São pessoas que utilizam da palavra, aqueles que são religiosos, são pessoas que utilizam da palavra para poder te manipular. É um assunto para uma outra aula, tá bom? É um assunto para uma outra live. Eu tenho alguns vídeos que eu falo a respeito desse assunto, mas o fato é que se você está numa posição que você perdoou essa pessoa e você acha que você precisa, por ter perdoado, aceitar essa pessoa para o seu convívio de volta, você precisa ficar aqui, tá? Não vou me estender muito, nem posso, mas eu não poderia deixar de falar para vocês o que o Espírito Santo colocou hoje no meu coração a respeito do perdão. Quando se fala do perdão cristão, existe uma falsa imagem, uma falsa impressão de que você precisa ser capacho, que você precisa ser apenas um espectador da sua vida, que você precisa aceitar a sua cruz. Quem já ouviu isso? Algumas pessoas às vezes colocam isso nos comentários. Ah, essa pessoa é a minha cruz. Não, a cruz é o seu coração, é o que está dentro de você. Por que que você tem que sair de espectador, sair de vítima, sair de saco de pancadas e tomar uma posição de autorresponsabilidade? Porque a você foi dado algo que se chama cérebro e que muitas das vezes não é bem utilizado. Sim, eu estou falando de inteligência. Sim, eu estou falando de atitude. Sim, eu estou falando de compromisso, porque Oséias fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, se você acredita que você precisa perdoar essa pessoa e que esse perdão ele é implícito, que você precisa continuar na convivência dessa pessoa, hoje eu vou mostrar um texto para você que eu acredito que vai ajudar muito a você entender que não importa, presta atenção no que eu vou falar aqui, não importa o que você fizer, não importa qual vai ser a sua atitude, não importa o que você falar, não importa o que você for, o modo que você vai agir ou se você vai mudar, nada pode mudar essa pessoa. Ovelhas são diferentes de lobos. E eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão.
lobos jamais serão ovelhas. Porque quem deu essa mentalidade para essa pessoa foi o próprio Deus. Lilian, qual o embasamento do que você está falando? Romanos 1, 28 a 31. São pessoas que vivem na mentira. Não porque não sabem o que é verdade e o que é mentira. Mas o próprio texto diz que essas pessoas acreditam estar fazendo o que é correto. E para eles, o que é correto? Tirar vantagem de todas as situações. Ter a melhor opção, o melhor combinado, ter o melhor lugar, ter a melhor vaga de garagem. São pessoas que se intitulam de ter benefícios maiores do que outras pessoas. Você conhece alguém assim? Pois é, eu conheço algumas pessoas assim. Então, hoje eu vou falar para você, vou te explicar que não adianta você perdoar e aceitar de volta essa pessoa. Vamos lá, então? Primeiro, como que é o perdão normal? A Leninha está falando que, infelizmente, ela conhece. Eu conheço algumas pessoas assim. E a gente não pode dar a oportunidade da dúvida para essas pessoas. Não sei porquê, o Espírito Santo colocou isso na minha mente agora, mas pode ser que tem muitas pessoas aqui que estão dando a chance da dúvida para essa pessoa. E o que é isso? Ah, mas vou dar mais uma oportunidade. Ah, mas de repente eu errei também, então eu devo dar uma outra oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa demonstrar para você quem ela é de verdade, vamos falar aqui um português claro? Quando alguém te destratar em público, quando alguém te expor, te ridicularizar, quando alguém tirar a sua paz, acredite, essa pessoa é assim. Sabe o que acontece muitas das vezes com nós ovelhas? A gente tenta mudar as pessoas. Seria tão mais fácil se você aceitasse como essa pessoa é. Seria tão mais fácil se você simplesmente deixasse essa pessoa agir da forma que de fato é, e aí você compreender que essa pessoa é assim. Certíssima, amadinha. Afastar é a melhor opção e bloquear, no caso dela. Sabe por quê? Se você fica dando chances e chances e chances, essa pessoa se acostuma. Sabe que você vai perdoar. Então vamos lá, antes da gente ler aqui em Isaías, a razão com que não adianta o que você fizer, não vai mudar essa pessoa, vamos falar um pouquinho aqui sobre o perdão, mas eu quero falar sobre o perdão, um perdão entre ovelhas, se a gente pode dizer assim. Como que é o perdão entre ovelhas? Se eu falo para você algo que você não gostou, que você de repente ficou constrangido, se você de repente, não gostei que você falou comigo, o que eu, como cristã, como ovelha, devo fazer? Eu não devo mais falar dessa forma com você. Não devo mais tocar nesse assunto com você, porque você já estabeleceu limites. E se eu quero continuar tendo um relacionamento, continuar tendo a sua amizade, continuar a participar da sua vida, eu preciso se encaixar com o seu limite. Esse é o perdão cristão, né? Você fala para a pessoa aquilo que você não gostou e a pessoa vai se adequar de acordo com o seu limite. E aí a vida continua. E é assim que o respeito mútuo cresce. É assim que a convivência fica mais leve. É assim como que as ovelhas vivem entre si de forma perfeita e agradável.
Só que quando se trata de lobos, quando se trata de pessoas com traços do transtorno ou até mesmo o próprio transtorno de personalidade, que no caso desse aqui é um transtorno que, além de irreversível, ele é predador, e é por isso que eu falo muito dele, é diferente. O perdão para essas pessoas é diferente. Essa pessoa não vai deixar de fazer aquilo que fez para você só porque você falou que ficou magoada. Só porque você falou que aquilo machucou. Só porque você alertou essa pessoa que aquilo não é certo, que aquilo foi uma falta de respeito. Essa pessoa não vai mudar por causa de você. Lembra que a forma de pensar dessa pessoa é muito diferente de nós ovelhas. Os lobos têm uma característica como predador de ter um perdão, de ver o perdão como algo elástico. E eu vou explicar para você como que isso funciona. Quando você fala que você perdoa uma traição para essa pessoa te traiu. E você fala, eu te perdoo porque eu sou cristã, porque eu te amo. Você às vezes acha que você ama essa pessoa, e eu posso te garantir com todas as letras que o que você sente não é amor, porque não tem como ter o amor ágape para essa pessoa, mas isso é assunto para uma outra live. Eu tenho até alguns vídeos que eu gravei a respeito desse assunto, se você quiser me seguir e assistir, vai ser um prazer de ter a sua audiência. Quando você perdoa o lobo, essa pessoa tem uma visão de que o seu perdão é elástico. É como se fosse uma régua. Você perdoa um pouquinho, aí depois você perdoa mais um pouquinho. Ela perdoou uma traição? Se eu trair de novo, ela vai perdoar de novo. Aí mais um pouquinho. Ela perdoou que eu cheguei meia-noite sem falar onde eu estava? Da próxima vez eu vou chegar 1h, na próxima vez eu vou chegar 2, na próxima vez eu não vou dormir em casa. Essa pessoa perdoa tudo. Essa pessoa me ama. A visão que o lobo tem sobre as ovelhas é que nós somos pessoas bobas, ingênuas, pessoas que perdoam tudo. E hoje, a partir de agora que você está vendo esse vídeo, eu quero que você entenda que você precisa sair da cadeira de vítima, de ingênua, de saco de pancadas, de capacho. E agora você vai entrar numa posição que quem vai colocar os limites será você. Então, essa régua só vai crescendo, só vai crescendo. E chega a um ponto que essa pessoa nem se justifica mais. Você já perdoa tanto, essa pessoa está tão acostumada com o seu perdão, que essa pessoa nem justifica mais os erros. Eu dei um empurrão lá na loja. Eu falei uma mentira lá e coloquei ela no meio. Eu assinei um negócio lá no lugar dela, não vai ligar não, porque ela nunca liga, ela nunca fala nada. Então, a partir de agora, eu quero que você entenda que perdoar é obrigatório. Aceitar de volta a convivência com essa pessoa está com você. É você que vai ter que colocar esse limite. Lilian, essa pessoa é o meu cônjuge. Essa pessoa é o meu pai. Essa pessoa é alguém próximo. Eu não consigo me desvencilhar dessa pessoa agora. Então você precisa criar barreiras na sua mente, que eu chamo de blindagem emocional, para que essa pessoa não mexa mais com as suas emoções da forma que faz. Até que você tenha uma libertação total, que é o ideal. Mas hoje o foco não é a libertação. Hoje o foco é você entender que não importa o que você fizer, essa pessoa não vai mudar. Vamos lá para o embasamento bíblico dessa
dessa aula, né, eu costumo trazer um versículo aqui, um texto base, para que você possa entender que este aqui é o melhor manual de comportamento humano que você pode encontrar na face da Terra. E que se mesmo com as minhas palavras explicando aqui para você como que funciona a mente dessas pessoas, se mesmo assim você quer ter um arrimo, você quer ter um embasamento, você quer ter algo para você meditar depois, eu te convido a abrir em Isaías 26:10. Isaías trata os lobos, coloca essas pessoas no lugar devido. E ele explica nesse texto por que não adianta você perdoar. Nesse ciclo de perdão e aceitar de volta, nesse ciclo de sempre acreditar que essa pessoa vai mudar, nesse ciclo de acreditar nas mentiras, né? No início da live a gente falou sobre isso, não foi? Que uma das características-chave de Deus ter dado uma mentalidade imoral, digamos assim, para essas pessoas, é o fato essas pessoas terem um compromisso com a mentira, né? São pessoas que mentem de forma compulsiva, são pessoas, eu até li aqui o texto dizendo que para essas pessoas, como é que eu sei que é um lobo? É uma pessoa que não vê problema nenhum em mentir. É uma pessoa que não vê problema nenhum em trair. É uma pessoa que não vê problema nenhum em manipular, em enganar, em constranger, em, para ter benefício próprio, fazer algo imoral, fazer algo antiético, algo fora do padrão da sociedade, aceitável pela sociedade, né? Eu já falei aqui algumas vezes que são pessoas que têm dificuldades em aceitar autoridades, né? Então vamos lá, gente, para a gente poder finalizar a nossa aula aqui, né? Eu avisei que seria uma aula breve. Isaías 26:10. Vamos lá? Isaías 26:10. Por que não adianta ficar perdoando e aceitando de volta? Por quê? Será que tem alguma coisa que você possa fazer que essa pessoa vai mudar? Será que tem alguma coisa que você possa falar que essa pessoa mude a cabeça, mude a mentalidade que foi dada pelo Todo-Poderoso? Será que tem alguma coisa que você pode fazer? Vamos lá, então. Se você gosta, né? Se você gosta de acompanhar a palavra, vamos lá. Isaías 26:10. Eu estou lendo a versão revista e atualizada, tá bom? Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não se atenta para a majestade do Senhor. Você pode ser a pessoa mais correta da face da terra. Você pode ser a pessoa mais bondosa, mais cuidadosa, mais benevolente. Você pode, aqui Isaías menciona terra de retidão. Quer dizer, você pode ser aquela pessoa perfeita, que tem o caminho ilibado, o caminho sem defeitos, é uma pessoa que tem uma atitude honesta, verdadeira, amorosa, perdoadora, uma pessoa que seja fácil de se lidar. Não adianta você ter uma mentalidade, ter uma atitude corretíssima, porque nem mesmo se você for a perfeição, né? Isaías fala terra de retidão, quer dizer, não adianta estar tudo correto ao redor dessas pessoas, porque essas pessoas vão procurar com o que te acusar, com o que te desvirtuar, com o que te criticar. E Isaías explica por quê. Ele fala aqui o seguinte, que essas pessoas, elas não se atentam à majestade do Senhor. O Deus que essas pessoas servem não é o Deus Todo-Poderoso, não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque são pessoas que adoram e amam a mentira, o engano, a calúnia, a difamação. A gente já mencionou aqui alguma dessas no início da live. São pessoas
que não servem o mesmo Deus que você. Agora você consegue compreender por que não adianta você perdoar e aceitar de volta? Não adianta você falar, não adianta você tentar mudar, não adianta você dar uma vida de luxos, no sentido de que, eu não brigo, eu não xingo, eu faço tudo que essa pessoa quer, eu falo de uma forma branda, eu aceito as faltas de caráter, as faltas de respeito dessa pessoa. Não adianta você criar uma ambiência perfeita para essa pessoa, né? Que é a terra da retidão que Isaías fala, porque são pessoas que não servem o mesmo Deus que você. Eu espero que, se você é uma pessoa que estava considerando perdoar e aceitar de volta, que você reveja o que você está querendo fazer. E o que eu estou tentando te falar aqui é que você não está lidando com uma ovelha. E eu vou repetir aqui, que pode ser que você não estava aqui quando eu falei a respeito disso. Lilian, como é que eu sei que eu estou lidando com o lobo? Como é que eu sei? Romanos 1,31. São pessoas que agir de forma incorreta, trair, enganar, caluniar as pessoas, maltratar. Para essas pessoas, essas atitudes são corretas, são normais, são aceitáveis. Então, se você está lidando com uma pessoa que, para esta pessoa, todas essas características, né, que são frutos da carne, que são as características que, inclusive, Timóteo também menciona em 2 Timóteo 3, se você convive, se você conhece, se você está considerando dar segundas chances para uma pessoa que tem todas essas características e que o martelo é batido, né? O Paulo até menciona que essas pessoas já sabem qual que é a decisão de Deus a respeito delas. Paulo já sabe que já sabe o julgamento dessas pessoas. Essas pessoas não se adianta dar o poder da dúvida. Você não pode ficar jogando a sua vida, você entregando a sua vida na mão de uma pessoa que é instável. Uma pessoa que tem pacto com a mentira, a infidelidade, a ingratidão, a calúnia, etc, etc, etc. E por que não adianta você perdoar e aceitar de volta? Porque são pessoas que não vão mudar. São pessoas que não adianta você mudar de atitude, você falar algo, você agir de uma forma que agrade mais essa pessoa, você se vestir de uma forma que agrade essas pessoas, você falar somente o que a pessoa quer ouvir, não adianta. Isaías fala que nem na terra da retidão nós acabamos de eu sei que eu sei. A Leninha está falando que é muito difícil ouvir isso. É por isso que eu estou aqui. Porque existem coisas que eu estou te falando aqui que as pessoas no mundo não vão te falar. Porque existem pessoas que buscam ajuda em lugares, buscam aconselhamento, buscam ajuda até mesmo profissional, só que quando você busca ajuda com profissionais, com pessoas, com amigos, com líderes religiosos, quando você procura ajuda com essas pessoas estão acostumadas a dar conselhos para casais, né? Aqui eu falo especialmente de casais, de ovelhas. Só que se você já se deu conta que o seu parceiro, essa pessoa de quem a gente está falando aqui agora, se você já se deu conta que é uma pessoa que não vê problemas em praticar os frutos da carne,
Você precisa saber que essa pessoa não é uma ovelha. Você precisa saber que você está lidando com um lobo. E você precisa saber que não importa o que você falar, essa pessoa não vai mudar. E, mais uma vez, eu enfatizo, não sou eu que estou te falando isso. É a própria palavra. Nós lemos alguns versos aqui, e se você quiser ver a gravação dessa live, ela vai estar salva lá no YouTube. Você precisa entender que se você for buscar ajuda em pessoas, com pessoas, de repente, profissionais da área da saúde mental, ou você vai lá no seu líder religioso, ou você vai lá num amigo, ou você vai lá num familiar, se você vai procurar ajuda para uma pessoa, provavelmente essa pessoa não vai ter uma expertise, não vai ter um conhecimento do que você está vivendo, porque são pessoas que estão acostumadas a aconselhar ovelhas. E aí quando você fala, mas o fulano faz isso comigo, aí o que o líder religioso vai falar para você? Não, ora que vai melhorar, faz o jejum, olha, você tem que mudar, né? Tem alguns psicólogos que têm essa linha de que você precisa mudar, você precisa falar na hora correta, você tem que fazer esse ajuste. Posso te falar uma coisa? Por experiência própria, cuidado com quem você divide o que está acontecendo com você. Porque uma vez que você se deu conta que você está lidando com um camaleão, quem são os camaleões? São essas pessoas que eu estou falando aqui, que tem esse transtorno, ou até mesmo traços dele. Uma vez que você se dá conta que você está lidando com um perverso, não vai funcionar esses conselhos que você está procurando nas vias comuns. E posso te falar mais uma coisa? Se você ficar insistindo em procurar ajuda, auxílio nessas pessoas, se você continuar procurando essas pessoas e continuar aceitando esse tipo de conselho de que se jejuar vai melhorar, se orar vai melhorar, se falar de forma diferente vai melhorar, se mudar essa estratégia vai melhorar, se você continuar indo, se abrindo para essas pessoas, sabe o que vai acontecer com você? Vai atrasar a sua libertação. Porque você tem um oceano azul na sua frente, que se chama Jesus Cristo. Ele veio para que fôssemos livres. Então o oceano está na sua frente, né? Se você olha na sua frente, imagina que você está olhando o oceano. E você não pode entrar. Porque você está preso. Você está presa em conselhos, em ideais, em frases feitas de que você precisa mudar para melhorar, que você precisa tomar essa atitude para que o outro mude. Só que você precisa entender que se você está lidando com um camaleão, não adianta. O que Isaías fala aqui? Nem na terra da retidão, nem se você for a pessoa mais perfeita do mundo, essa pessoa vai mudar. Então, pelo contrário, só piora. Exatamente, amadinha, exatamente. E tem mais. E tem mais. Você fica dividindo essas informações com pessoas que não entendem do transtorno de personalidade, que não entendem do lobo, que não entendem da pessoa perversa. Essa pessoa vai te constranger de uma tal forma que fica parecendo que o errado é você. Estou falando alguma mentira? Não, mas você também usa tal roupa? Ou você tem tal atitude? Ou você fala demais? Ou então você fala de menos? Porque as pessoas que que tratam com ovelhas estão acostumadas a ter esse tipo de aconselhamento. Você tem que fazer assim. É como se fosse uma receita de bolo, não é verdade? Olha, você tem que fazer esse jejum, olha, você tem que meditar nessa palavra, olha, você tem que mudar isso, olha, você tem que dormir na mesma hora do cônjuge, olha, não são conselhos, são chavões, são ferramentas que são utilizadas até mesmo para profissionais da saúde mental que funcionam. Mas você precisa entender que não é o seu caso. Você compreende isso? Eu não estou invalidando esses profissionais. Muito pelo contrário, eles são extremamente necessários
para aconselhamento de famílias, de ovelhas, mas você precisa entender de uma vez por todas de que se você se deu conta que com quem você está se relacionando não é uma ovelha, esses conselhos não vão ajudar. Muito pelo contrário, vão apenas atrasar a sua libertação. Para a gente concluir, entenda que você precisa sair da cadeira de vítima, sair dessa cadeira de coitadinha, tá acontecendo isso comigo, olha, eu escolhi uma pessoa que não foi a ideal, por N razões, e o julgar não está no meu papel, não é isso que eu faço aqui. O que eu quero fazer aqui é o papel de te auxiliar na sua libertação e mostrar para você que existe um caminho, existe como você entrar nesse oceano azul que é a liberdade. Jesus Cristo veio para que nós fôssemos livres. Ah, Lilian, vou falar de uma coisa aqui que tem gente que não gosta, mas eu preciso falar. Obrigada pelos presentes, gente, pelas mensagens. Estou amando, estou lendo tudo aqui, viu? Existem pessoas, principalmente nessa rede social aqui que a gente está falando agora, e eu até entrei em algumas lives esses dias, que batem na tecla de que o que Deus uniu não separe o homem. E eu quero deixar a pulga atrás da sua orelha. Você me autoriza isso? Vocês me autorizam a deixar uma pulga atrás da orelha aí? Por que eu vou deixar o benefício da dúvida aí no seu pensamento? Porque eu não quero que você caia nas ciladas que muitas pessoas nessa rede social têm implantado na mente das pessoas. Jesus Cristo veio, é tão real, é verdade. Jesus Cristo veio para que nós fôssemos livres. E o que eu vejo de pregações e ministrações de pessoas que, infelizmente, possuem um espírito de religiosidade incrustado. Vocês lembram dos fariseus, né? Que eram pessoas que tinham um espírito de religiosidade, um espírito de julgamento, um espírito de que eles é que eram a lei e não Deus. O que acontece? Coloca, muitas das vezes, esse versículo te aprisionando. Que Deus uniu, não separe o homem. E a pulga atrás da orelha que eu quero deixar aí, né, na sua mente, nessa noite, é a seguinte. E aí a gente encerra. Quem disse que foi Deus que uniu você a essa pessoa? Deus permitiu. Mas será que era a vontade dele? Você não acha que seria muita contradição Jeremias dizer que eu vim para te dizer paz, tudo o que eu faço é bom, perfeito e agradável, e te unir uma pessoa que tudo que faz é para tirar a sua paz? Você não acha que é contraditório quando o profeta diz isso? Se tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, por que ele te uniria a alguém para te desvirtuar? Vou trazer o texto aqui para quem quiser referência. Jeremias fala o seguinte, no capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O que Deus sonhou para você é o que o profeta Jeremias diz aqui. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Você quer paz, não quer? Fica aqui com a gente, tá bom, Manu? Fica aqui com a gente, amadinha.
Eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Pensamento de paz. Obrigada, amada, obrigada, viu? Já me segue, tá bom, Josi? Me segue. Não entra na minha cabeça que um Deus que fez você, que quando pensa no seu nome, pensa lá na Geilma, na Maria, na Arlete, na Manu, na Lene. Quando Deus pensa ao seu favor, amadinhas, o pensamento de Deus é de paz. Não sou eu que estou falando, é o profeta Jeremias. Dá uma olhada lá, Jeremias 29, 11. E aí, não entra na minha cabeça que um Deus que tem pensamentos de paz, ele tenha a vontade de te unir a um lobo. Agora, se você me falar, Lilian, o que me uniu a essa pessoa foi o meu orgulho, foi a minha insensatez momentânea, foi a minha vontade de ter alguém ao lado, custe o que custar. Vocês lembram do povo de Israel quando queria um rei? 24 anos é uma vida, né, Cris? Pois é, fica aqui com a gente, tá bom, amadinha? Me segue para você assistir mais vídeos sobre esse assunto. O rei não queria... O povo de Israel não queria um rei de qualquer custo? Quantas das vezes você também queria alguém do seu lado a qualquer custo? Quantas das vezes você passou o pano para essa pessoa? Você fez... tem uma expressão que a gente fala que fez vista grossa em alguma das características dessa pessoa, e mesmo assim você entrou num relacionamento com essa pessoa. Então, se você me falar, Linha, o que me uniu a essa pessoa foi meu orgulho, foi a minha pressa, foi a minha desobediência, foi a minha insensatez momentânea, foi a minha falta de conhecimento. Se você me falar isso, eu acredito. Não julgando, porque meu lugar aqui não é julgar. Porém, eu acredito que isso pode ter acontecido. Foi Deus que uniu? Aí a resposta eu vou passar para você. Ele permitiu. E existe um porquê disso. Existe uma razão para ele ter permitido isso. Agora, você me falar que um Deus que tem pensamentos de paz ao meu favor, ele também tinha vontade de me unir a um lobo, aí você está pedindo demais. Então, só para a gente finalizar, se alguém vier com esse discurso para você, eu estou falando isso porque é muito comum pessoas aqui nessa plataforma tentar incutir na sua mente, tentar com que você compreenda que você não tem saída. Né? Eu vejo algumas lives, alguns vídeos de pessoas que têm esse pensamento, e o que eu quero fazer aqui é te libertar disso. O que Deus uniu, o homem não separe. Mas foi Deus que uniu? No meu caso, foi uma vontade imensa de dar certo com alguém. Aí sabe o que acontece, amadinha? Você se despe, quer dizer, você tira tudo aquilo que pertence a você, sua alegria, seu brilho, você tira os seus sonhos e você tenta caber o quê? Na caixinha do lobo. Ah, eu não posso ser assim, não posso rir assim, não posso falar assim, não posso falar desse assunto. Por quê? Porque eu preciso dar certo com essa pessoa. Você entende? Você entende? Você acha mesmo que essa era a vontade do Deus Todo-Poderoso? Nos unir a um lobo, nos unir a um predador social.
nos unir a alguém que não iria nos permitir que cumpríssemos o nosso propósito de vida aqui na Terra? É algo para a gente pensar, não é, amadinhos? É algo para a gente pensar. Então eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Se você tem dúvida ainda, né? Se você gosta ali de, no seu momento de devocional, refletir a respeito das mensagens, Isaías 26:10, Romanos 1, 29 a 31 e Jeremias 29:11, que a gente leu por último aqui, tá bom? Sim, ele tirou tudo de mim, até o amor próprio. Muito comum. Já estou 22 anos nessa situação. Quando penso que vai ficar tudo bem, começa tudo de novo. Hoje, filhos. É um ciclo, né? O problema é que ninguém consulta a Deus. A Adriana está falando aqui. Sabe o que acontece, Adriana? É que o nosso coração, muitas das vezes, né? Muitas das vezes não, né? Na própria palavra fala que o coração ele é enganoso. O que acontece? Você vive uma vida que você acredita que você precisa agradar as outras pessoas. E aí, a família fala que você está ficando velha, fala que você não vai conseguir ninguém, fala que você precisa mudar o seu jeito. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Ele me puxou para as coisas do mundo, chamava para a festa, bebia, ouvia música mundana. Claro, se é uma pessoa que serve ao Deus da mentira, ao Deus da confusão, a malícia, o engano, a difamação, se é uma pessoa que serve a esses outros deuses, obviamente não vai te levar a Deus. Obviamente que essa pessoa vai o quê? Te desviar. Isso aí é natural. E tem mais, a gente até leu aqui em Romanos. São pessoas que não veem problema nenhum em você seguir esse padrão de comportamento. Ah, não tem problema mentir, uma mentirinha. Ah, não tem problema beber. Bebe aí, ninguém vai ficar sabendo. É bom que você esquece os problemas. É bom que você se liberta. É bom que você fica leve. São caminhos que, no fim, levam à sua destruição. O que eu estou falando aqui, psicólogo tradicional, o líder religioso lá da paróquia que você frequenta, as pessoas lá do círculo de oração, as pessoas lá que você se consulta, que você abre o seu coração, pode ser que não tenham costume de enfrentar esse tipo de depoimento. Porque são pessoas que estão acostumadas a famílias de ovelhas. São pessoas que estão acostumadas a aconselhar famílias funcionais. Famílias que não têm um infiltrado. Só que se você deu o azar de ter a união com um infiltrado, com um lobo em pele de ovelha, quem é o infiltrado? É aquele líder religioso que lá na igreja, lá na sua comunidade que você frequenta, religiosa, todo mundo venera, todo mundo acha o máximo, todo mundo acha que é a pessoa mais correta, justa, humana, bondosa, dedicada do mundo, e que da porta para dentro de casa é um vilão. Para não falar outras coisas aqui, para a plataforma não me bloquear. Da porta para fora é um vizinho maravilhoso, é um parente, é um primo maravilhoso, incrível, já me emprestou dinheiro, já me ajudou quando eu estava... Furou meu pneu de madrugada, essa pessoa me ajudou na minha mudança. São pessoas maravilhosas fora de casa. Eu estou falando isso porque eu sei que você vai se identificar. E aí, da porta para dentro, parece que está até possuído. E está mesmo, né? Porque se essa pessoa não tem o Espírito de Deus, qual é o Espírito que essa pessoa tem? E aí você vai se consultar, né? Lá com a comunidade religiosa que você frequenta, e se é um infiltrado,
se é alguém que tem ali uma posição ali naquela comunidade, alguém vai acreditar? Alguém vai dar validade aos seus sentimentos, às suas emoções? O que essas pessoas vão falar? Você está ficando doida? Fulano é maravilhoso. Olha a casa que você tem, olha o carro que você tem, olha a escola que as suas crianças estudam, olha as suas roupas, olha o que essa pessoa te dá. Você está reclamando de quê? Então, assim, me perdoe se eu ativei algum gatilho aí na sua mente. Me perdoe se isso te fez remexer alguma coisa aí dentro de você. Mas se eu não falar, quem é que vai falar? Eita, gente, acumularam as mensagens aqui. Aguento tudo pelos meus filhos. E é justamente por causa deles que você deveria se libertar. Porque olha o exemplo que essas crianças estão tendo. Eu vivi isso por 27 anos, não é fácil sair dessa situação. Sair hoje tem outra vida, glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí eu volto a pergunta para você. Quem vai tomar a responsabilidade? O rumo, né? O leme da sua vida. Você vai deixar? Você vai continuar seguindo os conselhos dessas pessoas? Você vai continuar no jejum e na oração, acreditando que você está orando por uma ovelha? Você vai continuar? Ou você vai começar a jejuar por você? Ou você vai começar a orar, meditar na palavra e entender que pode ser que, de fato, essa não era a vontade de Deus? Não é fácil, eu sei disso. Nunca acreditam em mim. É verdade. Principalmente se você está em união com um infiltrado. Principalmente se você está em união com uma pessoa que é um lobo em pele de ovelha. Ninguém vai acreditar em você. Vão falar que você é louca. Vão falar que é uma fase. Vai falar que o fulano está estressado. Qual que é a desculpa que vão falar? O NARC do meu marido decidiu ir embora de casa. Já tinha abandonado a mim e nossa filha há muito tempo. Repúdio, nem sempre essa pessoa sai de casa, tá? Um outro dia eu explico isso para vocês. Se saiu, libertação, livramento. Se saiu, é livramento. Cuide de você, seja a melhor mãe que você puder. Busque os direitos da sua filha, caso ela seja menor, tá bom? Viva a melhor maternidade que você puder. Estão falando aqui, ó. Ele é tão educado para os de fora. Isso é muito característico do lobo. Sabe por que essas pessoas precisam ter uma aparência de bondosas? Uma aparência de altruístas? Uma aparência de que, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda. Sabe por quê? Porque no dia que você disser que essa pessoa fez algo muito ruim com você, as pessoas não vão acreditar. Fulano fez isso, mas o fulano é maravilhoso, fulano sempre me ajudou. Por isso que essas pessoas precisam ter uma carapaça, precisam ter uma capa, precisam ter uma máscara de que são bons, que ajudam, que são bondosos, que são caridosos. Porque quando estourar uma bomba dentro da sua casa, quando você aparecer com hematomas, quando você falar que aconteceu isso, isso, isso com seus filhos, as outras pessoas não vão acreditar. As outras pessoas não vão acreditar na sua história. Porque você vive com o perfeito. Você vive com aquele que ajuda todo mundo, que todo mundo tem uma boa impressão, que todo mundo acha que é o Deus na Terra. Entendeu? Que é tudo uma maquinação, é uma trama em volta.
Não é fácil, não é fácil. Eu tô lendo todas as mensagens, eu não consigo responder todas, mas agradeço muito os presentes também, muito obrigado. Lembrem-se de ler os textos que a gente leu aqui novamente, tá bom? É um amor de pessoa para todos. Ninguém entende porque eu deixei ele. Tá vendo isso aqui? Ninguém vai entender. Vai falar assim, nossa, mas você deixou aquela pessoa, fulano era tão bom para você, não é? Não tem gente que comenta assim, principalmente parente, não é? Ai, fulano é tão incrível, nossa, olha o tanto de coisa que você tem, olha a vida que você tem, você não precisa nem trabalhar fora, você não precisa nem fazer isso, você tem tudo que você quer, olha os presentes que essa pessoa te dá, mas só você sabe o que você passava dentro de casa. Foi embora para a casa dos pais idosos, a mãe dele com Parkinson. Ah, aquela família lá, né? Livramento, amada. Seja a melhor mãe que você puder, tá bom? Seja a melhor mãe que você puder, tá bom? Mostre o que é o amor verdadeiro para o seu filho. Tive que pedir a protetiva. Se for necessário, peça. Não vire uma Sara Mariano, tá bom? Peça sim. Ela é uma dissimulada, pois é complicado, né? Muito complicado. O meu é assim, para os outros. As pessoas ficavam nervosas com Jesus, que ele sempre falava a verdade. Pois é. Não é verdade? Sim, se for necessário, entre com a protetiva, tá bom? Essa pessoa não é fácil. Sim, sim. É muito comum, tá? Marinette, né, que perguntou. É esperado da pessoa que é o predador social, que é o lobo, que seja uma pessoa que trai, né? Porque é uma pessoa que não se conecta a ninguém. E é uma pessoa que não consegue ficar apenas com um relacionamento. Então é muito comum que essa pessoa tenha vários relacionamentos todos ao mesmo tempo. Muito comum, tá? Muito comum. Bom, eu agradeço muito a presença de todos. Tem gente que acha que perdi um anjo. Pois é desse assunto mesmo, exatamente. É desse jeito, é desse jeito. Agradeço muito a interação de todos os presentes. Volto a ressaltar que a gravação vai ficar lá no YouTube, então volta lá, a partir de amanhã estará lá, tá? Amanhã, às 18 horas, entra a gravação dessa live aqui. Lembre-se de ler novamente os textos que a gente leu aqui, Romanos 1, 28 a 31, Isaías 26, 10, Jeremias 29, 11, leia, releia, na sua hora de meditação da palavra, quando você for fazer o seu devocional, para que Deus possa falar no seu coração, tá bom? Para que Deus confirme no seu coração se realmente é isso mesmo. Antes de você perdoar e aceitar de volta essa pessoa, veja bem quem que você está trazendo de novo para sua casa, quem que você está trazendo de novo para sua vida. Lembre-se que Deus, ele une propósitos, ele une ovelhas. Se não foi uma ovelha que Deus trouxe para sua vida, não importa o que acontecer. Não foi algo que foi vontade do Criador, foi algo que foi permitido por sua própria vontade, tá bom? Lembre que eu amo todos vocês. Busquem por paz, tá bom? Conhecimento liberta. Tchau, tchau.